do Senhor, crianças. Hoje estou aqui com a tia Kelly e a gente vai falar sobre a Páscoa. Isso mesmo! A paz do Senhor Jesus, crianças. Hoje estamos aqui para trazer uma mensagem muito importante aos seus corações. Para nós que cremos em Cristo Jesus, esse dia é um dia muito importante nas nossas vidas. É um dia onde a gente celebra com tanta intensidade. Tem uma mensagem tão impactante para os nossos corações. Hoje nós vemos assim muitas pessoas trocando, né? Com certeza vocês em casa estão também trocando ovo de Páscoa, ovo de chocolate, cestinhas, falando do coelhinho da Páscoa, né? Mas para a gente compreender como as coisas desse mundo têm feito para desviar o foco, desviar o principal objetivo dessa mensagem. Primeiro, crianças, coelhinho da Páscoa nem bota ovo, né? Bota ovo, Luísa? Então teria que ser o quê? Galinha da Páscoa? Que galinha que botou? Teria que ser o quê? Pata da Páscoa? Não. Sim. Porque a pata bota ovo? É só pra gente brincar, pra vocês entenderem que não tem lógica a gente dizer, é porque o coelhinho trouxe o ovo de Páscoa. Por quê? Porque o coelho não bota, muito menos ovo de chocolate. Pato e galinha só botam ovo. Tem bastante mais outros animais que botam ovo, né? Uhum. Mas não vamos entrar nesse assunto, né? Mas para vocês entenderem o quão importante nós compreendermos a mensagem, a palavra do Senhor, o que ela nos diz, o que é a Páscoa. Então eu quero estar lendo com vocês algo muito importante. Nós sabemos que Jesus, ele veio ao mundo para uma missão. Qual era essa missão? Nós estávamos separados de Deus. Por quê? Porque quando Deus criou o mundo, ele também criou o homem e a mulher. E nós conhecemos muito bem a história da criação, onde lá, né, o homem ele pecou, ele desobedeceu a Deus, ele pecou. E quando entrou o pecado no mundo, nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós fomos apartados da presença do Senhor. E então Deus, como já sabia que tudo isso ia acontecer, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é o Deus todo-poderoso, é o Deus soberano. Então, sabendo disso, Ele não queria ficar sem se relacionar com a sua perfeita criação, que somos nós, homens, que fomos feitos à imagem e semelhança dEle. E então Ele envia o seu único filho, né? Ele envia seu único filho, como diz lá em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo não é o mundo, mas o mundo somos nós. Porque Deus amou o mundo, nós pessoas, de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ele envia seu único filho Jesus para o quê? Para uma missão muito importante. Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para que nós tivéssemos o livre acesso até o Pai. Para que nós tivéssemos acesso, o passaporte para a vida eterna. Mas como, tia? Como que ele fez isso? Nós vamos entender. Jesus ele caminhou, ele operou vários milagres, várias maravilhas. Mas isso estava trazendo um incômodo para muitos religiosos na época. Porque Jesus ele operava muitos milagres e aonde ele passava ele carregava multidões e multidões. E aonde Jesus passava, muitas coisas aconteciam. Ninguém ficava da mesma forma. O coxo andava. O cego começava a enxergar. O surdo começava a ouvir. Pessoas eram libertas. Então isso houve um incômodo muito grande. Então eles planejaram crucificar Jesus. Só que isso já estava nos planos de Deus Todo-Poderoso. Por quê? Por causa de mim e de você. Lá em Lucas, a tia vai estar lendo só algumas partes para nós podermos compreender essa mensagem. Lá em Lucas, capítulo 23, no capítulo 33 diz o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores,
uma à direita e a outra à esquerda. Então Jesus foi levado ao sinédrio e lá eles deram a sentença de culpado. Jesus então foi levado ao Calvário. Bem certinho. Jesus foi levado ao Calvário e ele foi crucificado juntamente com os malfeitores. O que é um malfeitor? Malfeitor é bandido, né? Esses dois aqui que estão crucificados ao lado dele haviam cometido seus erros. Então eles estavam sendo julgados justamente porque eles haviam cometido seus erros, seus delitos. Eles haviam roubado. Eu não sei qual foi o crime que eles cometeram, mas eles estavam sendo ali condenados, que era assim dessa forma que eles eram condenados na época. Mas Jesus, ele foi crucificado no meio deles. Mais detalhe, Jesus não havia cometido crime algum. Jesus era inocente, porque tudo que ele fez foi por amor a nós, tudo que ele fez foi para o bem. Ele curou, ele libertou, ele ressuscitou muitos que estavam mortos, né? Como a filha de Jairo, como Lázaro. Tudo que ele fez foi para o bem. Mas tia Kelly, mas então por que crucificaram Jesus se ele havia feito só o que era bom? Isso era o propósito de Deus. Porque aqui, quem tinha que estar sendo crucificado era eu, era você, era nós. Por causa dos nossos pecados. Jesus, ele foi levado até a cruz por causa dos nossos pecados. Jesus, ele teve sua morte de cruz por causa de nós. Mas lá na cruz, ele levou o castigo que estava sobre nós. Ele levou a nossa culpa. Ele levou a nossa maldição. Lá na cruz, Jesus levou o nosso sofrimento. Ele levou as nossas enfermidades e a nossa dor. E principalmente, crianças, lá na cruz, ele levou o nosso pecado. Então, cada gota derramada na cruz, ela tinha um significado. Jesus, então, ele sangrou lá na cruz. Os cravos que foram fincados nas suas mãos, nos seus pés. Abre agora. Foi para nos limpar, para nos purificar de todo o pecado. O pecado, mas qual pecado? O pecado que nos aparta da presença de Deus. Só estica. O pecado que nos aparta da presença de Deus. De sermos chamados filhos de Deus. Então esse sangue que foi derramado foi para a remissão dos nossos pecados. E Jesus pagou esse preço. Ele pagou um preço muito alto por mim e por você. Mas quando muitos viram Jesus lá na cruz, eles acharam que havia tudo se acabado. Voltando lá para a palavra do Senhor, diz assim. Lá na palavra do Senhor, ele diz assim, crianças. Nos versículos 50 do mesmo capítulo 23. E eis que certo homem chamado José, do Sinédrio, homem bom e justo, lá no 52, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, o corpo que estava lá na cruz. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou no túmulo, aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Então José de Arimateia, ele pediu para Pilatos o corpo de Jesus. E então ele tira Jesus lá da cruz. E ele enrola o corpo de Jesus num lençol de linho. Crianças, algo muito importante que nós precisamos gravar em nosso coração. Nós não adoramos a Jesus crucificado. Sabe por quê? Porque a cruz ela está vazia. Jesus não está lá na cruz, porque a cruz ela está vazia. Nós adoramos um Jesus ressuscitado, um Jesus vivo, um Jesus que venceu a morte. E então,
José de Arimateia pega o corpo de Jesus, enrola num lençol de linho, e o que ele faz? Pode por lá, meu amor. Ele o leva no seu sepulcro. José tinha um sepulcro. Vamos colocar aqui? Assim mesmo. E ele coloca Jesus lá no seu sepulcro. E então, lá mais pra frente nós vamos ler que diz assim. No capítulo 24, nós vamos ler que diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. As mulheres, elas foram até o túmulo. E o que aconteceu? Elas chegaram lá e a pedra estava o quê? A pedra estava removida, crianças. A pedra estava removida. E Jesus não estava lá dentro. E então elas se desesperam. Porque Jesus, ele não estava lá. Olha lá, crianças. Jesus não estava lá. Então elas se desesperam e perguntam onde está o mestre. Então anjos com vestes resplandecentes, eles aparecem e perguntam: por que estão chorando? Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Elas estavam desesperadas procurando saber onde estava o mestre. Mas o mestre não estava mais na cruz. O mestre não estava mais naquele sepulcro. O sepulcro estava vazio. Porque Jesus havia ressuscitado. Jesus ressuscitou. E então ele pergunta: por que procurai entre os mortos aquele que vive? Jesus não estava mais lá. Olha ali, tá bom? Jesus não estava mais lá. Jesus ressuscitou. E então ele aparece para os discípulos e mostra as suas marcas, mostra as suas mãos com as chagas. Sabe, crianças, a Páscoa, ela significa muito mais do que o ovo da Páscoa. Ela significa que Jesus, ele venceu a morte, ele venceu as potestades desse mundo. Por mim, por você, porque ele nos ama. O amor dele é incondicional, ele pagou um preço de cruz, onde derramou seu sangue por nós. Mas para que, tia Kelly? Por que, crianças? Porque ele tem preparado um lugar para nós, um lugar muito especial. Ele tem preparado a mansão celestial. E quando esse dia chegará, ele estará lá. Ele estará lá a nos esperar. Ele estará lá de braços abertos a nos esperar. Nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. A Páscoa, ela significa isso. Ela significa a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele venceu tudo isso daqui por amor a nós. E ele está lá no céu, ele está lá no céu, no seu trono de glória, preparando a nossa morada. Mas nós precisamos reconhecer, crianças, nós precisamos reconhecer que precisamos dele, precisamos reconhecer que somos falhos, que somos pecadores. Nós precisamos nos arrepender. Hoje é tempo de nos arrependermos, porque muito em breve Jesus voltará. E o que ele fará? Ele voltará para buscar a sua igreja. Mas ele vai buscar uma igreja limpa, uma igreja remida, uma igreja lavada no sangue, nesse sangue que foi derramado na cruz. E quem é essa igreja? Sabe quem é essa igreja? A igreja somos nós. A igreja somos eu e você. Somos nós. Não é uma igreja construída com tijolos feitos por mãos humanas, mas é a igreja que somos nós.
Nós somos a casa onde o Senhor quer habitar, onde Ele quer fazer morada. Mas se Jesus não está fazendo morada em nossas vidas, nós não vamos ter o passaporte para a vida eterna. Só que ainda há tempo para o arrependimento. Ainda há tempo de reconhecermos Ele como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Ele nos ama. E Ele nos ama de uma forma tão intensa que Ele entregou o seu único filho por amor a nós naquela cruz. Mas Ele não está mais na cruz. Crianças, Ele não está... Pega pra mãe lá. Ele não está na manjedoura. A manjedoura, ela está vazia. Ou debaixo. Ele não está na cruz, porque a cruz, ela está vazia. O sepulcro. Ele não está mais no sepulcro, porque o sepulcro, crianças, o sepulcro, ele está vazio. Mas Ele está no céu. Ele está no seu trono de glória. E lá Ele tem nos assistido. Lá Ele tem nos fortalecido. Porque Ele vai nos dar a vitória. Mas nós precisamos reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, que tanto nos ama e tanto nos fez. Se hoje nós estamos passando por esse processo, Ele não está nos penalizando, mas sim, é porque Ele nos ama. E Ele tem preparado esse lugar para nós. Só que nós precisamos entregar a nossa vida e nos render diante do Senhor e reconhecer o quanto nós precisamos dEle. Essa é a verdadeira Páscoa. A Páscoa onde Jesus se entregou por amor a nós. Mas Ele venceu a morte. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou. No domingo, Ele ressuscitou. E Ele está no céu. E Ele voltará para nos buscar. Nós precisamos estar preparados para quando esse dia chegar. Amém? Que nesse dia você possa refletir. Que nesse dia você possa meditar e entender que tudo aqui nesse mundo é passageiro. Mas o que está reservado para nós no céu é eterno. Amém, crianças? Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês nesse dia. Que vocês guardem no seu coração. E lembre-se, Jesus te ama. E te ama muito. Nunca duvide do grande amor que Deus tem pela tua vida. Amém? Então eu quero deixar um grande beijo para vocês. Que Papai do Céu o abençoe muito. Que entre nos seus lares. Que opere os seus milagres através da vida de vocês. Meditem na palavra. Busquem em oração. Que muito em breve, logo, logo, nós estaremos com Ele lá nos céus. Amém? A Elô também vai mandar um beijo para todos vocês. Amém?